Muito bem, dando sequência aqui à conversa que a gente estava tendo no podcast, né, na primeira parte do vídeo. A gente está falando aqui sobre a questão do texto, do significado das palavras de acordo com cada cultura, né? A gente entende que o pensamento hebraico é um pensamento concreto, é um pensamento que tem muito a ver com a ação, ele é restrito nos seus vocábulos, então cada palavra, cada sílaba ali, os próprios caracteres, né, eles trazem significado, eles trazem uma história por detrás daquilo, e isso vai moldando a forma como os autores bíblicos, dentro da sua narrativa, eles vão contando essa história, né? Então, tudo isso é importante da gente entender, porque na hora da gente estudar o texto bíblico, isso vai trazer muito mais sentido. Então, não é simplesmente você ler de qualquer forma, corrido, né, com muita pressa ali. De fato, vale a pena a gente ir atrás, a gente buscar entender o significado de cada coisa. Agora, Rony, tem outras características assim que a gente percebe colocando lado a lado, por exemplo, esses dois idiomas que estão presentes na Bíblia, né? Porque, como a gente viu, o hebreu ele tem essa mentalidade mais concreta, mais voltada para ação, né? Enfim. E o grego, ele tem uma mente que é formada em cima da ideia filosófica das coisas. Então você tem influenciadores muito fortes dentro do pensamento grego, como Platão, Aristóteles, todos esses caras, que inclusive eles precedem o próprio Novo Testamento, né? E Platão trabalha muito com o mundo das ideias, com aquela coisa idealizada, é menos concreto, é mais idealizado. Olha, isso aqui que é uma caneta, não é caneta, é só algo que representa a caneta, mas se você quiser ter uma ideia perfeita, ela só existe em conceito. Se você já encarna ela, ela já ficou problemática. Você já não consegue retratar perfeitamente uma caneta fisicamente. Se ela virou fisicamente, ela já perdeu o seu efeito, então ela já não é mais ideal. Aí você já tem João chegando lá no primeiro verso e falando assim, então, sabe Deus? Ele virou um ser humano. O Deus lá do mundo das ideias, o Deus que é idealizado, que ele é perfeito, mas você limitou ele num pedaço de carne que é completamente imperfeito. Aí já dá um tela azul na cabeça da galera, né? Nós vimos, tocamos ele, encostamos nele, ele estava lá, era carne e osso mesmo. Tem coisas que são interessantes aí em relação ao pensamento literário que a gente estava falando, né? Que está relacionado a essas duas culturas e a essas duas línguas. E uma coisa que confunde muito é que muita gente lê, por exemplo, o primeiro capítulo de Gênesis e pensa assim, isso na verdade é uma alegoria, isso daí na verdade o que o autor quis dizer não é exatamente o que ele está escrevendo. E quando você faz esse tipo de análise, e aí você tem um problema que você está inferindo o tipo de pensamento de uma língua, de uma cultura em outra. Porque justamente quando você vai para a cultura grega, que é como você estava falando, né? Você vai para a cultura grega e você pergunta qual que é a história, por exemplo, de Zeus. Aí você tem lá toda uma história de Zeus, só que você tem uma série de variações dessa história na literatura grega. Então você pega lá a Teogonia, né? E você vai ler, tem uma história de Zeus. Aí tem outros tratados da mitologia grega que tem outras histórias, tem outras versões para aquela história. Porque não é tão importante exatamente qual que é a história dele, mas qual que é a ideia por trás de todos esses elementos. Então você tem toda uma ideia da luta entre o caos e ordem, entre o destino, entre o mundo natural e a interferência da personalidade nesse mundo. Então todas essas ideias estão presentes nessas várias versões. Porque dentro do pensamento grego, quando você vai principalmente para esses aspectos religiosos da cultura grega, não é tão importante o que realmente aconteceu, mas é mais importante a ideia por trás daquilo. Então tem muita gente que faz uma leitura grega, faz uma leitura helênica, faz uma leitura alegórica, nesse sentido que é típico da literatura grega, no texto hebraico. Só que quando você vai para o texto hebraico, você percebe que quando o autor de Gênesis está descrevendo a criação do mundo, ele tem a intenção de descrever algo que realmente aconteceu. Você pode até achar que não aconteceu, mas você tem que concordar que na cabeça do autor que escreveu aquilo aconteceu de fato daquele jeito. Não é uma alegoria. Aquilo aconteceu literalmente daquela maneira na cabeça do autor. E aí a gente tem várias indicações disso, né? Por exemplo, uma palavra que aparece, que é uma palavra-chave do livro de Gênesis, que aparece várias vezes, a palavra Toledot, que é a palavra genealogia. Então, falar aqui está a Toledot, a genealogia de Israel, de Jacó. E aí começa a contar a história do filho dele, de José, dos irmãos. Esse é o Toledot de Caim, aí tem toda a genealogia.
O que é interessante é que essa palavra Toledot, ela significa genealogia e ao mesmo tempo também significa história. Uhum. E o que é interessante é que quando o autor termina de descrever a criação do mundo, ele diz assim: essa é a Toledot dos céus e da terra, quando eles foram criados. Olha. Lá no começo do capítulo 2, né? Então, a ideia do autor é que ele não estava descrevendo uma história alegórica. Uhum. Quando ele descreve aquilo, ele está descrevendo aquilo porque aquilo de fato aconteceu. Essa Então, história ele que está eu estou contando aqui, ela é tão real quanto Abraão, Isaac e Jacó. Quanto as pessoas que vão vir depois, quanto eu e você. Então, é essa a ideia. A coisa é real, ela é literal. Ela, como a gente estava falando, dentro do pensamento hebraico, a ação precede o pensamento. Ou seja, eu penso, eu falo, eu expresso algo porque aquilo aconteceu. E não eu expresso algo para revelar uma verdade, uma realidade que pode acontecer ou não. Então, o aspecto das coisas terem acontecido na história é importante. E é isso que dá ao peso para o autor querer descrever como que foi a criação do mundo. Então, para ele descreve por que aconteceu. Ele não descreve para contar uma outra história que não é a que ele está contando. Entendeu? Agora, tem algumas outras características que a gente deve levar em consideração no texto bíblico, que também trazem bastante significado. Claro, a gente poderia falar muito mais coisa aqui, né? Mas esse é um assunto quase infindável, né? É muito rico estudar essa questão de idioma e tudo mais. Mas uma questão que aparece muito na Bíblia, a gente até mencionou em outros episódios, mas assim, quando a gente estava analisando de fato textos bíblicos, né? Que uma outra característica bem interessante da linguagem hebraica é que, por exemplo, ela não tem vírgula, ela não tem pontuação, ela é diagramada de uma forma diferente do pensamento ocidental, né? Então, às vezes você quer enfatizar uma ideia, você mete logo um ponto de exclamação, né? Nossa! Aí você bota um ponto de interrogação. Quando você fala assim, nossa, ponto, você está falando assim, talvez isso aqui pertence a nós, né? Quando você coloca um nossa, exclamação, né? Você fala assim, isso aqui é meu e ninguém vai encostar, né? Tipo assim, você já quer enfatizar a questão. O hebreu, o pensamento hebreu, ou, aliás, a linguagem hebraica, ela não tem isso, né? Ela não tem esse recurso gráfico. E aí ela vai usar de outros recursos, às vezes, para enfatizar e colocar assim, olha, tá vendo essa palavra, essa frase ou esse parágrafo que eu estou descrevendo aqui? Eu quero que você preste atenção nele mais do que no resto que eu estou falando. Todo o resto que eu estou descrevendo converge nisso daqui e é isso aqui que eu quero te enfatizar. Como é que ele faz isso no pensamento hebraico? Isso, é interessante isso, porque a gente está falando da ideia de ênfase. Uhum. Né? Só que o texto tem várias outras ideias, a gente pode comentar disso depois, Sim. que, por exemplo, no texto hebraico não tem esse recurso da ênfase e ele vai usar outros recursos dentro do próprio texto, recursos literários para dar ênfase. Só que, por outro lado, tem várias outras coisas que tem no texto hebraico e que não costuma ter na nossa literatura ocidental, pelo menos não da mesma forma, que é a ideia de ritmo. Aí a gente entra já nisso, né? Mas a ênfase é dada no texto hebraico principalmente pela repetição. Então, tem uma ideia de repetição que, quando a gente lê o texto, ele fica até um pouco enfadonho. Né? Uhum. Tem coisas que se repetem no texto que você fala, não, tudo bem, eu já entendi, você já falou isso, para que ficar repetindo, né? Mas a ideia da repetição... A gente sai dali e nunca mais lembra daquilo, né? Mas a gente entendeu, né? Mas tudo bem. A ideia da repetição é justamente a ideia da ênfase. Então, por exemplo, um exemplo que é interessante que estava aqui, né? Que é o exemplo da santidade de Deus. Uhum. Quando Isaías descreve a visão que ele tem do trono de Deus, e ele está tentando usar a linguagem, é interessante, né? Quando alguns autores bíblicos eles estão tentando descrever coisas que são tão sobrenaturais, que são tão além do pensamento, que eles usam a linguagem no extremo. Você entende o que eu quero dizer? Eles pegam a linguagem e vão para o extremo dela. Então eles fazem poesia, eles usam recursos que para a gente são estranhos, porque ele está tentando passar uma ideia que não é só uma descrição fria que vai passar, né? Então, quando Isaías está lá diante do trono de Deus, ele quer descrever o peso daquilo que ele está vendo, e ele vai descrever os serafins, aqueles anjos em volta do trono falando, ele vai usar 3 vezes a palavra santo. Ele não vai falar santo é o Senhor dos Exércitos, vai falar santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, né? Kadosh, tipo assim, Kadosh, Kadosh. Se eu tivesse que escolher 3 características para Deus, eu escolheria santo,
santo e santo. Mas você falou santo 3 vezes. Sim. Se eu tivesse nesse momento que descrever, é exatamente isso, se tivesse que descrever com 3, é santo, santo e santo. Tanto que ele sente que aquela santidade é tão superior a ele que ele fala, ai de mim, eu vou morrer, o que eu tô fazendo aqui? Né? Você tem outra expressão dizendo que a glória do nosso Deus é fogo consumidor, né? Porque ela te envolve de um jeito que você teme pela vida, né? Como se você estivesse encarando o próprio sol de perto, né? A própria expressão glória de Deus, a palavra glória em português é uma palavra que eu acho interessante porque ela é meio virtual, né? Ela é meio virtual, ela não tem nenhuma referência no mundo real. O que é glória? A glória é uma coisa assim, é tipo uma energia, sei lá, não dá para explicar direito, né? E como a gente falou, né, sempre no pensamento hebraico, ele sempre tende ao físico, ao mundo real, ao mundo material. Ele sempre tende a essas coisas. Aí quando ele vai descrever a glória de Deus, a palavra glória no hebraico, a palavra kavod, ela significa literalmente o peso de Deus. Então quando fala toda a terra está cheia da sua glória, né? Ele usa essa expressão, a terra está cheia, está transbordando do peso de Deus. Ele é tão pesado, ele está presente tão intensamente em tudo, que a gente sente esse peso de Deus, a glória de Deus. Né? Então é interessante esses recursos da linguagem. Né? E aí, como a gente estava falando, a ideia da repetição que ele usa para dar ênfase, ela está relacionada com outro recurso do texto bíblico, que é a ideia do ritmo. Então, por exemplo, voltando ao exemplo de Gênesis 1. Gênesis 1 é um texto legal para entender o pensamento hebraico, porque ele é muito rico. Sim. Ele é muito rico de todos esses elementos que a literatura hebraica lança a mão para tentar para dar essas sensações. Né? Eu já vi um comentário uma vez de um erudito dizendo o seguinte, que Gênesis 1, 2 e 3 é a Bíblia. É claro que ele está usando de um recurso aqui de ilustrativo, mas enfim, a coisa mesmo é Gênesis 1, 2 e 3. O resto da Bíblia é um comentário desses 3 capítulos, né? Você vai desenvolver esses 3 capítulos, né, no restante da Bíblia, mas a teologia mesmo está ali nesses 3 primeiros capítulos. E a gente vai ver, inclusive, né, Rony, nas próximas 2 lições, o quanto da teologia ela é remetida a esses 3 capítulos, né? Isso. Então, mas justamente, e não só a teologia, mas também a literatura hebraica, ela está condensada aí nesses 3 capítulos. Né? Então, esse exemplo do ritmo é um exemplo muito interessante. Quando você lê o texto, isso a gente percebe até mesmo no texto em português, você vê que o texto tem alguns refrões que se repetem. Né? Isso é bem conhecido, né? Viu Deus que era bom, houve tarde e manhã, é o primeiro dia, o segundo dia, né? Então todas essas expressões que elas vão se repetindo no texto, elas vão se repetindo para dar um ritmo que é muito interessante, porque é um recurso que o autor usa para você dar uma estabilidade, uma certa previsibilidade para o texto, para depois lá na frente ele quebrar essa previsibilidade, né? Quando ele quer dar uma ênfase em alguma coisa. Tipo assim, ele está estabelecendo um padrão para lá na frente ficar claro que ele está falando de uma outra coisa depois, né? Que ele está mudando esse padrão, esse curso da coisa, né? Exato. Então, outra forma de dar ênfase nas coisas é você estabelece esse padrão através do ritmo do texto, e depois quando você quebra esse padrão, quebra esse ritmo, o texto dá aquela ênfase. Então, por exemplo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, lá em Gênesis. Todo dia ele termina, ele olha tudo e fala de viu Deus que era bom. Isso daí você pensa assim, então tá, sempre que Deus termina e fica satisfeito, ele fala que ficou bom, né? Então você estabeleceu esse padrão. Estabeleceu o padrão. E aí quando ele cria o homem, ele olha e fala, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, não é bom, é justamente quando ele termina de criar o homem. Então, essa é uma maneira de dar ênfase. Ele não tem um ponto de exclamação falando que eu preferia que o homem não tivesse sozinho. Não, ele usa um padrão e uma quebra de padrão do ritmo do texto para dar essa ênfase. Muito legal. E você vai observar vários desses outros recursos no decorrer da Bíblia, né? Você tem o paralelismo, né? Que é quando você trabalha com ideias ali. O hebreu, ele não rima com vogais não, com sílabas, né? Ele rima ideias ali, né? Então no Salmo você observa muito, né? Um exemplo, assim, não vou citar nada direto, mas tipo assim, Deus é muito amoroso, o seu amor perdura para sempre.
Não sei o que lá. Então, assim, são sempre ideias rimadas ali para dar, de novo, é um recurso literário que vai acontecer. Isso, Você tem o algo paralelismo... Oi, sim. O paralelismo é um bom exemplo, porque ele é um recurso assim muito típico da literatura, principalmente da literatura poética hebraica, né? É o principal recurso da literatura poética hebraica. E que ele não faz parte da poesia da literatura brasileira, portuguesa. Então, pelo menos não da forma como é usada no texto bíblico. E é interessante também porque é um recurso de literatura do Antigo Oriente Médio, né? Outros povos ali na região usavam o paralelismo também. Então tem uma questão cultural atrás disso, né? Então, quando você não entende a ideia do paralelismo, você perde muito da graça da poesia hebraica. Igual quando você não entende, quando você não consegue perceber, ou quando você perde a ideia da rima, você pode perder a graça de muita poesia que se faz, né? Porque a rima é muito usada, é muito importante em vários, pelo menos, movimentos da poesia em português. Mas no hebraico, a ideia do paralelismo é muito importante, que é justamente o que você falou. Na verdade, é um texto que está em relação ao outro. E essa relação pode estar de formas diferentes, né? Um ou mais unidades de texto está em relação ao outro. Que pode ser ter paralelismo em 3, 4 versos, 10 versos. Eles podem estar um confirmando o outro, um negando o outro, tá ampliando o sentido de um do outro. Então, vamos usar exemplos aqui, né, para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Salmo 23, que é bem conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. São dois textos que eles estão complementando uma ideia do outro, né? Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem não sei o que. Ele vai ampliando, são 3 unidades, eu não vou lembrar agora de cabeça, sou péssimo para falar texto de cabeça, mas quando você lê Salmo 1, verso 1, você vê que tem 3 frases, uma ampliando o sentido da outra. Então, aí ele vai dar o antônimo, né? Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela media de dia e de noite. Então, a ideia é, tipo assim, em vez de você estar na presença de pessoas escarnecedoras, você está na presença da lei de Deus, da palavra de Deus. Ela é essa companhia. E aí vai desenvolvendo, né? E o paralelismo se dá de várias formas, não só na semântica, no significado do texto, mas ele pode dar também na gramática do texto. Então, na primeira frase, ele usa, sei lá, o substantivo do masculino, o verbo, o adjetivo e não sei o que. Aí depois na de baixo ele inverte a forma como que ele usa todos a sintaxe do texto, né? A categoria de cada palavra que aparece. Então ele brinca com isso. São recursos que a gente não pensaria em usar quando a gente pensa em criar uma poesia, mas que é o que os autores da Bíblia pensavam quando iam fazer uma poesia, pelo menos do Antigo Testamento, né? Então, se você não consegue se familiarizar pelo menos um pouco com essa forma de transmitir a ideia, com esse estilo literário, você perde muito do que o texto quer dizer, porque a forma como o texto está escrito está totalmente relacionada com a mensagem do texto. Por isso que é importante a gente ter essa lição sobre língua, porque o texto foi escrito de uma forma naquela língua, e que se você ignora a forma como o autor está falando aquilo, você perde muito da mensagem que o autor está falando. Por exemplo, né, um exemplo que a lição deu, se eu não me engano, que é de Daniel 3, né? Daniel 3 chega a ser chato. Da flauta, da cítara, do não repete. Aí ele fala o tempo todo, tem uma expressão que repete o tempo todo no capítulo, a estátua que o rei mandou construir, a estátua que o rei mandou construir. Cara, eu já entendi que tem uma estátua, eu já entendi que o rei mandou construir. Por que você está repetindo isso o tempo todo? E lá vai. Ele fala várias e várias vezes. Aí você vai lá, desavisado, e lê o texto, pula todas essas partes chatas, porque está repetindo, você já viu isso, você não quer mais saber. Aí você fala assim, qual que é a moral da história? Não, a moral da história é que quando eu estiver diante de uma situação difícil, Deus vai me livrar do fogo. Cara, você simplesmente não leu o texto, né? Você pulou tudo de relevante no texto. Por quê? O autor está repetindo toda hora que o rei mandou construir uma estátua por alguma razão. Ele quer enfatizar aquilo ali. Aí você volta para o capítulo 2, você vai ver que Deus dá um sonho a Nabucodonosor sobre uma estátua. Né? É uma ação divina. E agora no capítulo 3 ele enfatiza uma ação humana. O rei construindo estátua, o rei construindo estátua. Ou seja, aquilo que Deus está mostrando que é o reino e que vai passar e que o seu reino vai ficar, Nabucodonosor faz o contrário. Ou seja, o capítulo 3 não é sobre uma pessoa ser liberta da morte. É sobre um ser humano tentando se estabelecer como Deus. Essa é a moral da história ali. E aí a gente
perde essa riqueza, essa mensagem que está tentando ser passada e que vai ser muito bem confirmado depois no capítulo 4, né? A gente discutiu isso a temporada toda ali, de Daniel, né? A temporada passada ali. E isso fica muito claro por quê? Porque o autor ele tem uma intenção, ele está ali enfatizando e falando assim, olha, eu quero que você preste atenção na moral da história. E a moral da história tá aqui, ó. Eu tô te dando dicas o tempo todo de qual é essa moral, de qual é essa moral. E se você pula isso, você vai às vezes para coisas que o autor não está nem se importando em explicar, né? Exatamente. Quando você lê a Bíblia, é bom ter em mente que o que você está lendo é uma, digamos assim, uma obra literária que foi testada pelo tempo. Uhum. Então, por exemplo, sei lá, as pessoas falam, por exemplo, música clássica. Só tinha música clássica boa? Não, tinha muita música clássica lixo e que ninguém mais executa porque foi filtrada pelo tempo. Hoje a gente ouve as músicas clássicas boas. Por isso que chamava clássica. Eram clássicas de várias épocas. Né? Sim, verdade. O texto bíblico, ele passa por esse filtro de tempo, e eu estou falando no sentido de qualidade literária do texto. Sim. Então, quando você lê o texto, você tem que pressupor que esses elementos que aparecem no texto, eles não estão lá porque o autor esqueceu, ou porque ele é confuso mesmo. Não, ele quer dizer alguma coisa. Talvez não quer dizer alguma coisa tão objetiva, alguma coisa mais subjetiva, construir uma ideia com aquilo, mas ele tem uma intenção ao falar a coisa do jeito que ele está falando. Ele não só colocou ali. O texto bíblico é extremamente bem construído. Tem várias partes do texto que fica assim claro quando você faz uma análise mais profunda que o autor não simplesmente chegou, sentou, vou contar aqui uma história interessante e saiu escrevendo. Não, ele escreve e aí dá pra perceber que ele deve ter feito um rascunho e escreveu de novo porque ele tirou aquela frase dali, colocou aqui, aí quando você vê tem uma relação, tem um motivo daquela frase estar aqui e não ali e tal. Então, quando lê o texto, quando você quiser estudar um texto bíblico, sente e estude prestando muita atenção nas palavras que foram colocadas, a ordem das palavras, às vezes que essas palavras se repetem no texto, como a gente falou, é importante o ritmo do texto, essas repetições. É importante você entender a forma como ele está descrevendo uma coisa. Tem um texto interessante, que é o texto que lá em Juízes, que ele acaba de descrever uma coisa em prosa e depois ele descreve em poesia. É um elemento, é um texto importante para você entender poesia hebraica, né? Porque ele acaba de escrever em prosa, que é o texto lá de Débora. Então ele conta a história lá de como Yael derrotou o Sísera e tal. Ele acaba de escrever em prosa, aí Débora faz uma poesia e descreve tudo de novo, só que agora em poesia. E aí você consegue entender, assim fica muito claro como os elementos poéticos interferem na forma da pessoa contar a história. Então, quando você olha para a Bíblia e lê a Bíblia entendendo que ela é uma obra literária, ela é também uma obra literária, isso é importante para entender, inclusive, a mensagem divina por trás. Sim. Porque você tem que decifrar esse texto, você tem que entender esse texto. E nem todas as coisas que o autor quis colocar, ele simplesmente escreveu. Algumas coisas ele quis colocar, ele diz isso de uma forma mais sutil, na sequência das palavras, nas repetições e tal. Então, quando você aprende a ler o texto como uma obra literária, não uma obra literária moderna do século XIX, XX, XXI, mas uma obra literária do Antigo Oriente Médio, você consegue entender por que o autor fez isso, por que o autor fez aquilo, o que ele quer dizer com isso. Eu já vi esse padrão antes, eu já vi esse padrão naquele lugar, naquele outro texto, quer dizer tal coisa e tal. E aí fica muito mais interessante a sua leitura da Bíblia. Eu queria tratar de mais uma coisinha aqui, que é a questão do contexto, né? O contexto ele se dá de várias formas. Tem o contexto textual mesmo, né? Ou seja, aquela palavra, aquela frase, aquele parágrafo, ele está dentro de um conjunto, né, textual. Ele está ali, às vezes, dentro de uma história, dentro de uma narrativa, dentro de um discurso, dentro de uma poesia. Então tem essa questão. E tem também o contexto do livro em si. Ou seja, aquele livro da Bíblia é uma unidade literária dentro de uma unidade maior, né? Então, primeiro, você tem o contexto em que geograficamente aquele texto foi escrito, você tem o contexto da época que foi escrito, quem foi que escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, né? E como isso se relaciona no contexto amplo de que ele está dentro de um conjunto literário, né? Ele é uma unidade literária dentro de um conjunto literário. Então, assim, falando primeiramente da questão do contexto textual, primariamente, isso não é uma questão particular da Bíblia, né? A gente brinca muito que o brasileiro
perde um pouco dessa questão do contexto, né? Porque você vê hoje nas redes sociais, às vezes a pessoa fala uma coisa e o outro já entra e começa a xingar e brigar, e você fala assim, cara, mas você tá falando a mesma coisa que eu falei? Não, mas é que não sei o que lá. Cara, mas eu falei a mesma coisa que você, sua interpretação de texto, né, não tá entendendo o que eu tô dizendo e tal. Por quê? Porque às vezes não presta atenção na nuance das coisas. Isso acontece demais. Se isso acontece nas redes sociais e no português, imagina na Bíblia, né? Então a gente vai às vezes para uma frase, pega ali uma palavra, pega toda a carga do contexto que a gente viveu, projeta no texto e já leva o texto assim, né, para um outro lado completamente diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, uma frase aqui aleatória, sei lá, ele não pode ver. Essa frase pode significar muita coisa. Ela pode significar que o cara é cego, ela pode significar que tem alguma coisa bloqueando a visão dele, na frente dele, pode significar que ele, sei lá, tipo assim, isso funciona até de forma subjetiva, né? Quando alguém é iludido, né? O cara tá passando a perna nele e ele não pode ver, ele não consegue ver. O que tá na frente dele ele não vê. Não significa que ele é cego, significa que ele não percebe. Então, assim, você pode aplicar isso de várias formas, e isso acontece muito no texto, né, bíblico. Muito, muito. E isso é importante. Na verdade, para mim, particularmente, o contexto é a ferramenta mais importante para entender a Bíblia. Só que o contexto não é uma coisa só. Como você falou, existem vários contextos. Existe uma hierarquia de contextos. Uhum. Você tem o contexto imediato do texto, que é o que está ali, que é sempre o mais importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui que a gente já usou, né? O exemplo de Eclesiastes, né? Uhum. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Beleza, aí quando você lê esse verso sozinho, sem contexto, você entende uma coisa. Aí você continua lendo o texto. Aí você, quando você continua lendo o texto, você vê, peraí, eu acho que ele não está falando do que eu estou pensando que ele está falando. Porque aí o texto continua falando assim, então, o que o homem tem proveito na sua vida inteira? A geração vai, geração vem, tudo permanece igual, as coisas passam e desaparecem e tal. Aí você fala, não, peraí, ele está falando de outra coisa. Então quando você lê o contexto de Eclesiastes 1 inteiro, mesmo que tenha essa interferência, esse ruído da tradução da palavra Hevel, que a gente já comentou, a palavra vaidade não quer dizer exatamente vaidade, mas quando você lê o capítulo 1 inteiro tentando entender o que ele quer dizer com aquilo, você consegue ter uma ideia. Tudo que a gente explicou sobre o significado da palavra, você consegue perceber sozinho se você ler o capítulo 1. Então o contexto imediato, o contexto ali de Eclesiastes, ele já pauta, ele já desvenda o que o texto quer dizer. Então, 99% das vezes, quando o texto é difícil, tem alguma coisa esquisita nele e tal, você lê o contexto imediato, você resolve. Não sei se 99% das vezes, cientificamente, também é 99%. Né? Quer dizer que na maioria esmagadora das vezes isso vai acontecer, né? Mas, então, a maioria esmagadora das vezes isso vai acontecer. Só o contexto imediato já te dá vai te esclarecer muito. Então, uma tecla que eu sempre bato muito é nunca faça teologia de um verso só. Tem um sermão lindo sobre aquele verso que diz tal coisa. Tá, peraí. Lê o verso e lê o capítulo inteiro e lê o livro inteiro. E vê se o verso realmente quer dizer aquilo que as pessoas normalmente pensam que quer dizer. Você vai ver que muito texto bíblico que as pessoas usam de adesivo no carro por aí não quer dizer o que as pessoas estão imaginando que quer dizer. O contexto imediato está sempre na frente de tudo, né? Então, depois do contexto imediato, nessa hierarquia, você tem um contexto mais amplo. Você tem o contexto do livro inteiro, qual que é a ideia do livro. O livro normalmente é uma unidade literária, não só aquele versinho. Então, o livro foi escrito com uma ideia em mente. Então, sempre pensa nisso. As unidades literárias da Bíblia são os livros. E depois do livro, você tem a ideia do contexto da Bíblia inteira. Eu estou lendo um texto religioso, monoteísta, e aí você vai entender algumas coisas assim. E além disso, você tem todo o contexto cultural. O contexto cultural, o contexto literário, e aí várias coisas, né? Então, por exemplo, algumas expressões que a gente comentou lá no começo, expressões idiomáticas. Expressões que falam uma coisa, mas literalmente ela não quer dizer aquela coisa. Então, por exemplo, eu não lembro um texto que usa exatamente essa expressão, mas tem textos que usam a expressão eu amo tal coisa e odeio tal coisa. Isso é muito comum no texto bíblico. Quando o autor fala isso, ele não quer dizer literalmente que ele odeia a outra coisa.
é uma expressão idiomática que se refere à preferência. Uhum. Então, tem um texto, acho que Jesus fala que um pai amou um filho e odiou a outro. Eu acho que até algumas traduções já evitam a palavra odiar, porque sabem que a ideia não é que o pai odiava o outro filho, mas é que ele preferia um filho do que o outro. Quando ele fala dos dois senhores, né? Amará um e odiará o outro. Você não pode escrever dois senhores, né? Exato. Então quer dizer que você tem uma preferência a um. De repente você gosta dos dois, mas não tem jeito. Você vai ter que preferir um dos dois. Ou uma mudança de coisa ali para sobreenfatizar, como por exemplo aquele texto de Provérbios, né? Tipo, as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª sua alma abomina. Significa exato. que a 7ª é pior que as outras 6? Ou ele só tá, tipo, criando um recurso ali, né? Isso. Então, existem várias... A gente não percebe como em português tem uma série de expressões idiomáticas, né? Que a gente usa desde as mais simples. Por exemplo, eu tô morrendo de fome. Não, você não tá morrendo de fome. Então, se a gente parar para pensar quantas expressões que a gente diz que não quer dizer exatamente o que a gente quer dizer... o cara perdeu lá onde Judas perdeu as botas. Imagina alguém lendo esse texto daqui a 2.000 anos. Nossa, mas quem é esse Judas? Ele perdeu as botas, o que quer dizer isso? Nossa, cada dia um 7-1 diferente, né? Cada dia um 7-1 diferente. Essa é nova. De onde vem o que ele quer dizer? O que é 7-1? Será que tem a ver com os dedos das mãos? Será que tem a ver com... Aí as pessoas vão especular. E isso acontece com o texto bíblico. Tem expressões que talvez a gente nunca entenda exatamente o que elas querem dizer. Que é uma língua muito antiga. De onde veio aquela expressão, o que realmente ela quer dizer. Mas pelo contexto, principalmente pelo contexto imediato, você tem uma ideia do que está querendo dizer aquela expressão. Né? Pelo menos você entende se é uma expressão negativa ou positiva. Isso fica bem claro no contexto imediato. Beleza. Rony, acho que a gente cobriu boa parte aqui do que o assunto se propõe. Claro que assim, a gente vai de forma superficial, né? Tem muito mais para ser estudado sobre isso. A gente ainda vai indicar aqui alguma literatura sobre isso futuramente e tal. E como eu sempre tenho enfatizado também, tem o curso que a gente está preparando aí, mais para o final do ano, talvez no começo do ano, que é o curso queroentenderabiblia.com.br, né? Você pode acessar lá, fazer a sua inscrição. A gente está montando todo um material aí, tudo isso que a gente vem falando aqui durante a temporada, a gente vai tentar trabalhar com um pouco mais de profundidade, com mais exemplos e tentar levar para a prática também. Mas todas essas são dicas que a gente tem que ter em mente, porque, de novo, né, a gente fala muito em ler a Bíblia, mas a Bíblia, né, enfatizando aqui, né, usando um recurso para enfatizar, a Bíblia não é para ser lida. De novo, qual que é a intenção aqui? Né? A gente está enfatizando uma coisa. Ela é para ser estudada e meditada em cima dela. Né? É isso que o salmista diz ali no Salmo 1 que o Rony citou. Né? O seu prazer está em meditar nela de dia e de noite. Ou seja, um exemplo aqui só para enfatizar um pouco isso, talvez. Essa pelo menos é uma interpretação que eu tive. Né? Mas quando você vai para o Salmo 119, que está falando sobre a palavra de Deus, a sua lei, né? A lei de Deus, é um salmo gigante. Por que ele é um salmo gigante? Cada parágrafo do Salmo 119 começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? Desde o Aleph até o Bet, né? Bet, né? Como é? Qual que é o último? Não, é o T hebraico, é a letra T hebraico. Tav, isso. Né? Mas enfim, né? É o que no grego a gente falaria que é o alfa e o ômega, né? Então, alfa e ômega. Quando eu olho isso, eu falo assim, poxa, mas ele está falando sobre a lei e a importância da lei na sua vida. E é como se ele tivesse assim, olha, a lei de Deus cobre a sua vida de A a Z. Né? Então, assim, ela está em todos os aspectos, em tudo que a gente pode compreender, a lei de Deus, ou seja, a intenção de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, ela cobre tudo ali. Então, veja, como é que você pode pegar essa informação e pegar um livro desse e falar assim, vou dar uma lidinha ali e é isso, e vou ir para minha vida, vou viver minha vida. Não, se ela é uma instrução para toda a sua vida, trazendo para sua salvação, e como isso vai transformar o seu jeito de viver, como é que eu posso pegar esse livro e tratar com desdém? Né? Tratar com superficialidade? Pelo contrário, deveria me debruçar sobre ele e não só ler e meditar ali naqueles momentos de culto, mas ir regurgitando isso durante todo o dia, discutindo com outras pessoas, trocando ideia, falando para outras pessoas. É isso que a Bíblia tem que ser na nossa vida, né? Tem que ser algo constante e algo profundo. Olha, alguma coisa mais para falar antes de a gente encerrar? Olha, só acrescentando isso que você estava falando, e além de tudo isso, se você consegue começar a perceber esses aspectos da Bíblia, ela vai ser também uma leitura prazerosa. Passa a ser até entretenimento, porque a Bíblia é um livro interessante. Ela é uma literatura boa, interessante. Tipo, todo mundo que estuda língua de forma profunda sabe que a Bíblia é um livro importante do ponto de vista literário. É um livro extraordinário.
Então, se você gosta de livros, leia a Bíblia com esse cuidado, que aí você vai ver, poxa, é um livro bom, é um livro interessante. Pode ser difícil, às vezes, porque ele não foi criado na nossa cultura. Mas a Bíblia também pode ser uma fonte de prazer, de entretenimento até. É gostoso ler a Bíblia quando você entende as ferramentas que os autores estão usando para expressar o que eles estão dizendo. Um exemplo disso daí, né, pra gente encerrar, teve um filme que foi até um dos indicados ao Oscar um tempo atrás, com Christian Bale, que é A Grande Aposta, eu acho que é o nome, que é um filme que conta a história do crash de 2008, quando teve toda aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, né? E eu assisti aquele filme a primeira vez, logo quando saiu, e eu não entendi bulhufas. Assim, você entende mais ou menos que tá acontecendo algo ruim e que a economia foi pro brejo, mas ele fala termos ali e tal, e uma situação acontecendo legal, interessante o filme, mas não entendi muita coisa, não. E aí, um tempo depois, eu comecei a estudar um pouco mais de perto economia, investimento, e aí eu li um livro, assim, que o cara fazia todo um trabalho de explicar as bases da economia desde o princípio, assim, de uma forma bem leiga. E isso me deu um background, me deu uma base para eu entender mais ou menos como é que funciona esse movimento econômico. E aí eu fui ver de novo o filme. Falei assim, poxa, agora eu acho que eu tenho um pouco de base pra ver o filme. Eu assisti o filme e, eu achei maravilhoso o filme. Eu tinha achado chato pra caramba da primeira vez e quando eu vi pela segunda, eu falei, nossa, agora eu tô entendendo tudo, faz muito mais sentido. Agora, de fato, eu consigo ver. Mas por quê? Porque, de fato, eu fui atrás do contexto maior, das bases, das ferramentas que eu precisava para poder fazer essas traduções para minha mente, né? Aí você entende as tensões, fala, cara, o que tá acontecendo aqui é muito sério. Tipo, é uma coisa extraordinária que tá acontecendo. E quando você assistia da primeira vez, eu acho que tá acontecendo alguma coisa importante aqui, mano, não sei. Você entende as dimensões das coisas. Né? Você entende as dimensões, as intensidades das coisas. Tipo, é exatamente isso. O texto bíblico, quando você começa a entender as ferramentas que ele está usando, as ferramentas literárias, o que ele quer dizer, um pouco do contexto, aí você vai ver, nossa, ele está falando alguma coisa muito séria aqui. Ele está afirmando algo que é extraordinário. Dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, hoje é beleza, normal. Mas dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra dentro de uma sociedade pagã, uma sociedade que acreditava em vários deuses e tem toda a ideia de como funcionam as divindades, quando ele fala isso, você fala, nossa, ele está desafiando o mundo quando ele escreve isso. Esse texto é uma polêmica contra tudo que as pessoas acreditavam, é uma loucura o cara ter escrito isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí nos próximos 2 episódios, né? E todo esse desenvolvimento aí da teologia prática da vida mesmo, como é que o entendimento sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a criação vai moldar todo o pensamento nosso dali para frente. Então, te convido aí para assistir os próximos 2 episódios que vão ser aí sobre a importância de Gênesis para o entendimento bíblico. Eu te espero lá. Rony, obrigado demais por participar. Foi um episódio grande, bastante coisa aqui. Eu tenho certeza que faltou muita coisa ainda, mas é sempre muito bom conversar contigo. Obrigado mais uma vez. Legal, valeu.